Acho que agora. Ah, agora tá gravando. Então, agora a gente vai começar aqui a nossa primeira parte, né? O episódio anterior foi só a introdução do que nós iríamos falar, né? Só um apanhado geral. Agora a gente vai falar um pouco sobre os objetivos da política de preservação digital. O que acontece? A gente não vai, sabe, criar muita coisa. Vai ser algo curto, vai ser algo rápido, leve. Porque aqui é uma coisa simples, cara. Vamos lá, ó. Esse documento define a política a ser adotada, ou seja, o que vai ser escolhido de como vai ser feitas as coisas, né? No âmbito do programa Andigital. Então temos aqui, ó, programa Andigital. Para recebimento, ou seja, DIP, armazenamento e preservação, ou seja, AIP, e acesso, não, CIP, AIP e DIP, o acesso dos documentos arquivísticos digitais inseridos no repositório, ou seja, no repositório do Andigital, do programa Andigital. Entendeu? Esse é o repositório. Cada um desses três aspectos, ou seja, submissão, armazenamento e acesso, em um capítulo específico, ou seja, vai trabalhar tudo junto. Só que o que acontece? O que está falando aqui? Está falando que cada um desses pontos, esse recebimento, armazenamento, preservação e acesso, vão ser tratados mais à frente de maneira mais pessoal, né? Cada um visto de um jeito só. E vamos lá, continuando. A explicação da política do ano digital se manifesta na definição de princípios e premissas e tem como objetivo. Olha só, o que ele está falando aqui? A explicitação da política do ano digital se manifesta na definição de princípios e premissas e tem como objetivo, e aí vem a definição. O que ele está falando? Está falando que o ano digital é basicamente isso daqui. É isso, explicita da política do ano digital se manifesta nas definições de princípios e premissas que tem como objetivo tornar público o contexto e a implementação do ano digital, ou seja, o pessoal tem que saber o que o ano digital está fazendo, né? O que é o ano digital, por isso tornar público o contexto de implementação, né? Bem como os requisitos legais e normativos aos quais o ano digital deve se estar em conformidade. O que ele está falando? Está falando que é o seguinte: primeiro você tem que falar o que o ano digital está propondo e depois explicar como vai se proceder a respeito do ano digital. O que você precisa fazer para mandar os arquivos, para receber os arquivos, para armazenar, para proteger, preservar, essas coisas. Esse é o primeiro ponto, né? Que é criar essa relação entre o custodiador confiável, que é por parte do programa do ano digital, e quem está enviando os objetos digitais. Então vamos lá, próximo ponto. Fundamentar a definição dos procedimentos e as opções tecnológicas a serem adotadas. Ou seja, o que ele está falando? Está falando aqui que ele tem que definir como vai ser feita a coisa, certo? É fundamentar as definições do procedimento, ou seja, o que vai ser feito, como vai ser feito, que é conectado com o de cima, né, para estabelecer a conversa, e aqui eles entregam qual vai ser a forma de conversa, ou seja, você vai enviar um DIP, ou melhor, você vai enviar os arquivos no formato de PDF, mas tem que ser o PDF-A. Então você tem que enviar do PDF-A. Esse é o procedimento. Você envia do PDF-A e a gente armazena. Agora, se você enviar em Word, a gente pode mandar de volta. Entendeu? Isso é um procedimento. E as opções tecnológicas a serem atendidas é mais relacionadas ao armazenamento, o recebimento, o armazenamento e a distribuição no sentido de acesso, ou seja, os periféricos de saída, que pode ser áudio, quais qualidades de áudio tem que estar dentro do requisito, do padrão, né? Qual vai ser o jeito, como, quando, onde, quem vai ter acesso, quais são as diretrizes para ter acesso e por onde, né? Por isso está aqui, ó, opção de tecnologia. Ou você escolhe um SSD ou um HD, um pendrive ou um HD externo, sacou? Vamos pro próximo. Dar transparência às opções adotadas pelo ano digital em relação à abordagem de preservação digital. Isso daqui você tem que focar no seguinte: a preservação e abordagem. Ou seja, falar como está sendo guardado, entendeu? Dar transparência às opções adotadas, ou seja, explicar por que foi escolhido daquele jeito e como foi escolhido.
e com relação à abordagem da preservação digital, ou seja, explicar como foi escolhido, por que foi escolhido, qual é o jeito que está sendo abordado e como está sendo preservado. Você está preservando em um PDF-A que está dentro de um pendrive? E se esse pendrive quebrar? Tem uma reserva? Sacou? Tá, mas está no HD centralizado lá. Mas esse HD centralizado tem cópia? Tem segurança? Sacou? A respeito da preservação. E fornecer subsídio para a avaliação da confiabilidade no repositório. Em relação aos seus principais usuários, produtores de documentos e consulentes de arquivo nacional. E quaisquer outras partes interessadas. O que significa isso aqui? Ele está falando que a capacidade de você avaliar se aquele repositório é mesmo confiável. A capacidade de você avaliar se não alguém invadiu lá e trocou informação, mudou alguma coisa, entendeu? Poder ter subsídio para a avaliação da confiabilidade no repositório, ou seja, garantir que ninguém entrou lá, entendeu? A capacidade de você verificar se alguém invadiu aquele lugar e alterou alguma coisa. É isso que eles estão falando. Então, vamos lá. Agora vamos recapitular tudo. Objetivo da preservação digital, né? Da política de preservação. Definir como vai ser a conversa entre a entidade custeadora e quem quer preservar, né? Quem produz os documentos. Definir quais são os procedimentos, ou seja, como vai ser essa conversa, como vai ser essa entrega, quais as tecnologias que vão ser abordadas, o que vai escolher, como vai ser feito o processo de recebimento, de preservação e armazenamento e de acesso, por quais locais vão ser acessos, pela internet, pela uma página na web, local, entendeu? E o outro ponto é dar transparência a essas opções adotadas. Ou seja, tudo que você escolheu aqui, você tem que explicar por quê e como vai ser, sacou? E o outro ponto é avaliar a confiabilidade. Entendeu? Se o seu repositório está conectado à internet, tem confiança que ninguém consegue invadir o repositório? Então, um ponto, confiança nas informações e no repositório. Outro ponto é explicar por que vai ser feito do jeito que vai ser feito, que foi escolhido para ser feito. O outro ponto quais foram as escolhas e como vai ser o procedimento daquilo, né? Qual é a tecnologia adotada para fazer o processo de preservação digital. E o outro ponto é a comunicação entre o produtor e o preservador. Tem um nome para isso, não lembro, mas custodiador. É isso aí, pode ser. Entendeu? 4 pontos. Conversa, tecnologias, por que foi escolhido daquele jeito e a garantia de você poder verificar se aquilo ali foi confiável ou não. Se é confiável ou não, se teve reset ou não. Acesso ou não? Acesso indevido. Então é isso daí, sacou? Esse é o ponto das políticas. No próximo episódio eu acho que a gente vai falar sobre os princípios. Só que isso aqui vai comer um tempo, uma cara. Que tem 2 folhinhas, mas é um enrosco, sacou? É um enrosco em cima de outro enrosco. A redação também não me ajuda muito. Mas tudo bem, a gente continua no próximo episódio. É isso aí.